Nós tivemos hoje um acidente, bastante grave no Rio de Janeiro, na região de Botafogo, uma região nobre, próxima à praia de Botafogo, mas ali também na mediação da Pinheiro Machado, que é uma via importantíssima no Rio. Mais precisamente foi às 5 horas da manhã, na rua Muniz Barreto, né? Um caminhão carregado de areia acabou tombando e resultando na morte do motorista, e a carga, areia, se espalhou pela pista. Então foi um impacto enorme no trânsito da cidade, porque as ruas que estão envolvidas ali, o bairro de Botafogo, é muito crítico para a mobilidade urbana, no sentido de comunicação da Zona Sul com o centro da cidade, onde muitas pessoas trabalham. Então foi bem complicado, a região das Laranjeiras também ficou bastante prejudicada. E aí chegaram para mim, né, essas perguntas que eu vou responder agora aqui para tentar entender como a gente pode, através da engenharia de gerenciamento de riscos, tentar minimizar um pouco, reduzir um pouco a perda de mobilidade, de tempo, o impacto, as consequências de um acidente como esse, que praticamente impacta toda a cidade. Então, uma das perguntas é como que o Rio poderia se preparar para evitar essa situação recorrente, né? Aliás, né? Porque não é a primeira vez que acontece. É um acidente que seja capaz de praticamente parar toda a cidade, atravancar o acesso de uma região inteira, né? A Zona Sul, é, e causar reflexo, acaba causando reflexo na cidade toda, né? Bom, a mobilidade urbana é uma das questões assim mais críticas na gestão de riscos de uma cidade do porte do Rio de Janeiro ou de grandes cidades brasileiras. Então, você precisa ter o suporte de monitoramento das vias e estratégias para reduzir as consequências dos acidentes, porque esses acidentes vão acontecer. Uma questão importante que veículos pesados com cargas dessa natureza, com potencial de impactar vias, né, interdições, potencial para interdição de vias, esses veículos eles precisam trafegar em horários estratégicos, fora dos horários de pico. Então, no caso, esse caminhão estava trafegando, sim, num horário ainda antes das 6 horas, embora cada vez mais as pessoas estão acordando mais cedo para tentar fugir dos engarrafamentos, mas 5 horas da manhã a gente pode considerar que ainda é um horário onde você tem menos, né, obviamente, você tem menos carros trafegando. Então, nesse sentido, uma das ações preventivas é que esses veículos pesados, essas movimentações que são às vezes inevitáveis, que elas sejam feitas fora dos horários onde a população se movimenta nessas vias principais. Então, esse seria um ponto de atenção. A outra é o monitoramento e ter rotas alternativas planejadas previamente. Então, é preciso estudar todo o deslocamento de veículos nessas rotas principais, como Pinheiro Machado, por exemplo, e ter opções de rotas alternativas, para poder deflagrar um plano de emergência caso ocorra um acidente como esse que ocorreu hoje, né? Então, o caminhão, além de tombar, o próprio caminhão já é um problema, imagine a carga espalhada, uma carga que não é tão fácil assim de ser removida. Então, uma estratégia seria limitar esse deslocamento de veículos pesados. Também é importante saber se não havia condições dessa carga ser subdividida em veículos menores. Claro que isso impõe custos, claro que isso impõe uma série de consequências, mas seria, no meu entendimento, uma possível solução para tentar reduzir as perdas, né? Porque se ocorre um acidente com um veículo menor, é mais fácil de você lidar com a situação. Então, essa primeira pergunta eu responderia que um plano de ação, já antevendo que a via é crítica, então é preciso ter para cada via crítica um plano de ação no caso de necessidade de interdição.
óbvio que vai ter impacto para a cidade, porque a cidade teve um crescimento muito grande e ela não teve como aumentar o tamanho das suas vias. Então, o tráfego aumentou demais, mas a gente não consegue. A cidade está espremida na topografia, né, das suas montanhas, dos seus obstáculos naturais e também nas edificações já construídas. Então, o planejamento do crescimento urbano tem que levar em consideração também que as pessoas vão ter que se deslocar em horários de pico e as vias nem sempre conseguem ser ampliadas, né? Então, uma solução que tem ajudado bastante é a redução daquela obrigatoriedade do presencial. Então, você ter é, empresas trabalhando no modo híbrido de trabalho, ou seja, em home office e também no presencial, isso reduz um pouco o tráfego de veículos, divide um pouco. Então, essa também é uma solução necessária para as cidades do porte do Rio de Janeiro, que já chegaram no seu limite de crescimento e continuam sendo intensas em seu tráfego pela sua vida normal de trabalho e de atividades. A outra questão que foi levantada é, nesse caso específico, foram quase 5 horas de interdição parcial ou total de uma via, e o problema foi bastante significativo. Notamos uma ausência de agentes de trânsito orientando sobre rotas alternativas e mesmo a disposição de painéis luminosos alertando sobre bloqueios e desvios. Bom, essa segunda questão também pode ser respondida com a resposta que eu dei para a primeira, que é a questão do planejamento de resposta à emergência e considerar como cenário de emergência qualquer acidente que possa provocar interdição parcial ou total de vias que sejam classificadas como de importância crucial para o deslocamento das pessoas nos horários de pico. Então, tendo um plano, nesse plano, você também vai dispor a respeito de recursos, como placas luminosas, indicações e também a definição de rotas. Lembrando que, além do acidente acontecer com um caminhão, além do caminhão trazer uma carga que é também complicada, que é a areia, além disso, ainda estava chovendo bastante, um dia de chuva, onde muitas pessoas que precisam sair de fato, elas acabam optando pelo carro, aumentando ainda o número de veículos na rua, e ainda por cima a própria chuva acaba sendo um complicador natural de qualquer situação de trânsito na cidade. Imagine se você tem aí um caminhão caçamba tombado, espalhando areia numa das vias principais de Botafogo, que é um bairro de ligação da Zona Sul com a zona central da cidade, onde as pessoas normalmente trabalham. Então, eu penso que tudo passa pelo análise de risco para verificar quais são as vias e classificar quais sejam as vias de grande potencial de impacto à mobilidade da cidade. Nessas vias, para essas vias, ter um plano de resposta a emergências que envolvam interdições parciais ou totais dessas vias, e nesse plano de resposta é preciso contemplar rotas alternativas, recursos a serem providos, eles devem estar em posições estratégicas para poder entrar em cena, como placas, indicações e até mesmo recursos humanos, né? Pessoas para orientar o trânsito, funcionários da Sete Rio ou das forças para orientar o trânsito num momento como esse, precisam estar posicionados de modo estratégico a chegar no local e organizar, na medida do possível, aquela situação caótica que é um acidente como esse acaba proporcionando. Então, no meu entendimento, tudo passa pelo planejamento, pela análise de risco, classificação das vias e um plano de resposta previamente feito, com seus recursos bem posicionados, para reduzir um pouco as consequências de um acidente tão grave como esse. É bom lembrar que a cidade está realmente no seu limite de tráfego e talvez também pudesse ser considerado
como uma política da cidade o trabalho em sistema híbrido de jornada, eh, para que você possa dividir a quantidade de veículos e de pessoas se deslocando na cidade, pelos dias de semana. Porque se a cidade continua crescendo e você não tem como aumentar as vias por questões de limitações físicas mesmo da cidade, não tem como aumentar, então você tem que pensar nessa possibilidade de explorar a tecnologia que a gente já tem no século XXI, que permite às pessoas trabalharem à distância. É claro, tem profissões que isso não, nas quais isso não é possível. Então, essas profissões, sim, elas precisam ser priorizadas em termos de ter vias para que essas pessoas se desloquem, né? Médicos precisam ir ao hospital. Então, é preciso priorizar as pessoas que trabalham, por exemplo, com grandes comércios, e precisa ter pessoas nas lojas. Então, essas pessoas que precisam ir todos os dias, elas precisam ter vias liberadas, enquanto aqueles que conseguem trabalhar usando a tecnologia que hoje é disponível no século XXI, mesmo estando em casa, então eu creio que seria uma contribuição bastante inteligente a adoção de um regime híbrido mais claramente definido, para ajudar a desafogar um pouco o trânsito nos horários de pico. Com a pandemia, aconteceu isso de uma forma impositiva, pelas circunstâncias. Mas depois, esses regimes híbridos foram caindo e o número de dias trabalhados foi só aumentando. Se, por um lado, para as autoridades parece que a movimentação de pessoas ajuda a economia a produzir mais, porque as pessoas vão para o trabalho e vão fazer refeições, fazer compras. Então, aparentemente, a economia parece ganhar com isso. Por outro lado, a cidade como um todo acaba perdendo em termos de fluidez de movimentação e passa a ser menos atrativa para o turista, porque todos os lugares, todos os passeios são horas para fazer, porque é tudo congestionado, todas as vias congestionadas. E até mesmo para morar, muitas pessoas se sentem mal porque a cidade não tem fluidez no trânsito. Então, não sei se é a forma mais inteligente de se ganhar dinheiro obrigar as pessoas a colocarem seus carros na rua para irem trabalhar em troca de um ganho que eu penso que não seja um ganho real, é um ganho forçado. Quando essas pessoas, mesmo em casa, se tem uma cidade onde as vias são acessíveis e a movimentação é ágil, você vai sair para fazer um passeio, para fazer um consumo, para ir a um shopping de uma forma muito mais agradável e muito mais motivante do que se você tem uma cidade completamente congestionada, onde as pessoas acabam ficando irritadas e até com menos vontade de gastar e de fazer compras. Então, esse é o meu entendimento. Em termos de gerenciamento de riscos, seria melhor que uma cidade que estivesse no limite, como é o caso do Rio de Janeiro, tivesse sistemas de trabalho híbridos mais claramente definidos, principalmente nas regiões que têm muita dificuldade de vias disponíveis nos horários de pico, dada a intensidade do tráfego requerido para se chegar no local de trabalho.